Ora, então, boa tarde a todos. Vamos começar, bem-vindos ao Resiliência, Festival de Literatura na sua quarta edição, organizado pela Cavalo do Mar Edições e pelo Camões Centro Cultural Português em Maputo, com os apoios da Broken Creative Agency e Vice-Versa Ideias, e em parceria com o Centro Cultural Brasil-Moçambique. Então, nós estamos aqui hoje para uma mesa redonda com escritores, em que vão participar o escritor português João Pinto Coelho. Boa tarde, João. Boa tarde. O escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Boa tarde, Itamar. Boa tarde. E a escritora moçambicana Virgília Ferrão. Boa tarde, Virgília. Boa tarde, Conceição. Pronto, o tema desta mesa redonda é escrever em português hoje, como, porquê e para quem. Portanto, vamos manter esta conversa e, antes de começarmos a conversa, eu vou apresentar os nossos participantes desta mesa redonda. Vou começar pela mais jovem e também pela senhora, não é? Pela mulher, digamos assim. Virgília Ferrão nasceu em Maputo em 1986, é licenciada em Direito e tem um mestrado em Direito do Meio Ambiente, feito na Austrália em 2013, correu metade do mundo para estudar. Atualmente trabalha como consultora jurídica em Maputo, colega de uma grande amiga minha, por acaso. Tem um blog chamado Diário de uma Kawi, As Aventuras de uma Extraterrestre, onde são publicadas, segundo se diz lá, opiniões sobre livros, filmes e outras maravilhas humanas. Muito, muito interessante o blog, tive a oportunidade de espreitar e gostei bastante. A Virgília, em 2005, publicou o seu primeiro romance, O Romeu é Xingondo e a Julieta é Maxangane. Em 2015, publicou o seu romance O Inspetor de Xinzimila e 3 anos depois, em 2019, venceu um prémio muito importante em Moçambique, o prémio 10 de novembro, instituído pela Associação de Escritores Moçambicanos, com um romance que já foi publicado no Brasil com o título Corais de Rosa, mas que entre nós, aqui em Moçambique, ele terá o nome de A Sina da Ruanda. Eu tenho aqui um exemplar que me foi cedido por um amigo, porque não consigo encontrar os livros da Virgília, não é? Estão todos esgotados, ao que parece. Então, eu roubei umas palavras ao inspetor, ao personagem inspetor da Xinzimila, que diz o seguinte no prólogo deste romance. Jamais poderia ter imaginado que episódios tão violentos fossem acontecer na vila de Xinzimila e que fossem repercutir-se tão sem dó na minha vivência. Jamais pensei que fosse descobrir realidades mais frias e impiedosas, dançando as mais agitadas e pesadas marimbas da vida. Como é possível? Pergunto eu. Como pode o ser humano chegar até onde tínhamos chegado nós? Estas palavras que eu roubei parece ser também um mote quase que perfeito para os temas e os romances dos outros escritores que vão participar connosco aqui assim na mesa redonda. Agnaldo Bata publicou um artigo num jornal no País, em novembro passado, que nos diz que este romance, O Inspetor de Xinzimila, é um mistério em que se dá voz aos personagens e aos conflitos em que se envolvem, reviram eventos do passado, expressam os seus sentimentos, medos, anseios e receios, conduzindo o leitor a uma reflexão sobre a intrínseca relação entre o sucesso e a inveja. É também um romance em que se questiona o certo e o errado, o moderno e o tradicional, e se descobre a importância do perdão na construção da dimensão humana. Portanto, temos aqui um cheirinho, não é, daquilo que os nossos leitores poderão encontrar neste livro. O Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador em 1979, formou-se inicialmente em Geografia, é portanto um geógrafo, e doutorou-se em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia. Começou, de acordo com a recolha que eu fiz, não é? Começou esta arte da escrita com um livro de contos, Dias, em 2012. Em 2017 publicou um novo livro de contos, A Oração do Carrasco, que no ano seguinte foi finalista do Prémio Jabuti, em 2018.
Em 2018, o Itamar Vieira Júnior é galardoado com o Prémio Leia, com o seu romance Torto Dourado, que já muitos conhecem. E Manuel Alegre, em nome do júri do Prémio Leia, referiu-se a este romance, dizendo que ele tinha sido premiado, e passo a citar as palavras de Manuel Alegre, pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, destacando as figuras femininas na sua liberdade e na violência exercida sobre o seu corpo, num contexto dominado pela sociedade patriarcal. Continua as palavras de Manuel Alegre, sendo um romance que parte de uma realidade concreta, em que situações de opressão, quer social, quer do homem em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico que, no entanto, acaba por ganhar contornos universais. Neste romance, em que as personagens fortes são femininas, e o tema da violência exercida sobre as mulheres e das mulheres entre elas sobressai como um tema determinante, mas para além deste tema há também outros temas que surgem aqui, muitos deles ainda não ultrapassados, tanto quanto sabemos, na sociedade mais rural do Brasil. Estou-me a referir ao trabalho infantil, ou estou-me a referir às condições de trabalho em geral, não é? Dos trabalhadores rurais. Muitas vezes estas práticas que ainda sobressaem no Brasil, como em tantos outros países, como em Moçambique e também em Portugal, em alguns casos, são práticas herdadas do tempo colonial e atingem principalmente os negros, as mulheres e as crianças. Vou passar agora ao nosso terceiro convidado, João Pinto Coelho. Nasceu em Londres em 1967, é arquiteto, professor de artes visuais e escritor. O seu primeiro romance fez um enorme furor, Perguntem a Sara Gross, passado no ambiente dos campos de concentração e extermínio nazi, e teve um percurso absolutamente notável. Foi finalista do Prémio Leia em 2014, foi nomeado para melhor livro de ficção narrativa pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2015, foi a obra selecionada para representar Portugal em 2016 no Festival do primeiro romance de Chambéry. O seu segundo romance, Os Loucos da Rua Mazur, foi vencedor do Prémio Leia em 2017, finalista do Prémio Literário Fernando Namora e semifinalista do Prémio Oceanos. Esta narrativa, que foi premiada com o Prémio Leia, desenrola-se em 2 espaços, Paris e Nordeste da Polónia, a 2 tempos, a atualidade entre 57 e 2002 e os anos 30 do século passado, da Segunda Guerra Mundial, de 34 a 41. Regressa ao tema da memória e da Segunda Guerra Mundial, a uma cidade ocupada por nazis e por soviéticos, com personagens judias e cristãs, numa história onde, mais uma vez, sobressai a violência desses tempos tão conturbados e tão desumanos. Sobre este livro, o Manuel Alegre, também, quando do prémio Leia, disse que o júri apreciou as qualidades de afabulação e verosimilhança em episódios de violência brutal, motivada por conflitos ideológico-políticos e étnico-religiosos. O júri valorizou, segundo as palavras ainda de Manuel Alegre, a criação de personagens com densa singularidade existencial e salientou a força humana de um protagonista, o velho livreiro cego, que irá ficar como figura inesquecível na nossa ficção narrativa. Já publicou mais um romance, não é? Tive a oportunidade de olhar para ele agora há pouco tempo, estive em Portugal, Um Tempo a Fingir, em 2020, portanto no ano passado, e é uma história passada em Itália, em que se regressa novamente ao universo, a este universo nazi, digamos assim, esta temática tão difícil e tão complicada para todos nós, não é? Pronto, e agora que estamos apresentados, não é? Eu coloco-vos a questão ao tema da mesa redonda, não é? Escrever em português hoje, com porquê e para quem. Portanto, eu vou partir um bocadinho este tema e queria colocar-vos uma questão que é: escrever em português hoje será diferente? Obviamente que vocês não escrevem noutras línguas, mas penso que todos vocês conhecem outras línguas. Escrever em português hoje será diferente de escrever em inglês ou em francês ou em xangana?
Virgília, começamos por si. Parece-me que há alguma particularidade na escrita desta língua ou não? Pergunta bastante interessante, como são sempre os temas deste festival. Mas antes de responder, eu queria só aproveitar para dizer olá mais uma vez aos colegas, ao João e ao Itamar. É um prazer estar aqui convosco. E também agradecer ao Resiliências por me ter convidado para fazer parte desta conversa. É sempre uma honra. Agora, escrever em português. Bom, eu acho que é maravilhoso podermos escrever em português. Primeiro porque acho que, das pesquisas que fiz, acho que há por volta de 7.000 línguas, 7.000 idiomas reconhecidos no mundo. E desses 7.000 idiomas, quais são os 10 mais falados? Não tenho de cor todos, mas é o mandarim, o inglês, o francês, o espanhol e o português está lá. Acho que deve ser a sexta língua mais falada no mundo. Então, eu acho que temos esse privilégio de poder escrever numa das línguas que é mais falada. E é uma língua bonita. Acho uma língua bonita. Tem influência de várias outras línguas, incluindo o latim. Então, acho que para início é um privilégio que temos nós de poder escrever nesta língua, na qual eu particularmente aprendi a falar e a escrever. Uhum. Itamar? Boa tarde, Virgília. É um prazer, João, Conceição. É um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo esse diálogo transcontinental, né? Unindo aí 3 continentes, onde se fala a língua portuguesa. Acho que a Virgília foi por um bom caminho, né? Hoje, imaginando, né, o que é escrever em português, o que é escrever na língua portuguesa, é imaginar que a gente pode se comunicar de diferentes partes do mundo, né? São mais de 250 milhões de falantes e leitores da língua portuguesa. E para mim é inimaginável escrever em outra língua, porque é a minha língua materna, né? Foi nela que eu fui criado, aprendi a nomear os sentimentos ainda na infância, né? Então, há coisas que, para mim, quando eu imagino, quando eu penso na possibilidade de comunicar a experiência humana, e eu acho que a literatura faz muito isso, né? É uma espécie de comunicação artística da experiência humana, eu só consigo pensar em português, né? Só consigo pensar na língua portuguesa. Os afetos, os sentimentos, palavras, né, que nomeiam tantas coisas. E o primeiro vocabulário que me vem à mente é o vocabulário da língua portuguesa. Para mim seria impossível. E, por acaso, é uma das línguas mais faladas do planeta, né? Então, é um privilégio, sim, essa capacidade de se conectar, de poder escrever na língua portuguesa. Só para a gente ter uma ideia, Conceição, eu escrevi um livro que é Torturado aqui no Brasil, não tinha editora para publicar nem nada, e resolvi remeter ao Prêmio Leia, que é um prêmio voltado para a comunidade, né, que escreve em língua portuguesa. Então, o livro foi lançado primeiro em Portugal. E isso mostra assim, a possibilidade, né, as possibilidades que escrever na língua portuguesa nos dá, né, essa capacidade de fazer as nossas narrativas circularem por lugares diversos, diferentes. É isso que eu sinto. Na mesma medida, como leitor também, de encontrar autores de outros lugares, né? Leio autores moçambicanos, angolanos, portugueses, muitos, né? E por aí vai. E
isso é muito bom, né? E não leio traduções, eu estou lendo na língua em que a obra foi escrita. Original. Na língua original, exatamente. É simultaneamente uma língua, penso que também como outras línguas, é simultaneamente uma língua familiar, uma língua internacional, uma língua oficial, uma língua veicular, não é? E, portanto, é uma possibilidade muito grande de nos unir a todos, não é? Sim. João. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, mais uma vez, à Virgília, Conceição, a todos aqueles que organizaram. Um abraço muito especial ao Itamar, que tive o prazer de conhecer aqui em Lisboa, quando fui assistir à apresentação do seu extraordinário romance Torturado em Lisboa. Portanto, é um enorme prazer revê-lo. Quanto à sua pergunta, é verdade, ouça, a língua portuguesa tem características próprias, são aquelas que nos são mais familiares, aquelas com que nós crescemos, aquelas que falamos, aquela que lemos, portanto, existe essa grande familiaridade e nós não nos conseguimos certamente desvincular dela. É evidente que se pensarmos noutras línguas, que têm a sua própria semântica, a sua ortografia, a sua gramática, naturalmente também têm imensas possibilidades no campo literário, mas esta de facto é a nossa língua. E o facto de nós estarmos aqui todos presentes neste triângulo que cruza um bocadinho o mundo e estarmos todos aqui a falar em português, com as cores diferentes da linguagem de cada um, que é o que dá a grande magia a esta língua, é um privilégio enorme e, portanto, há de facto características muito únicas da língua portuguesa e chegam e sobejam para nós que escrevemos e que a falamos de explorarmos, visto que se trata de uma fonte inesgotável de criatividade. Sem dúvida, e continua a renovar-se, não é? Continua sempre, é uma língua viva, em permanente mutação, e em países como Moçambique, Angola, provavelmente o Brasil, não é? A língua está sempre a adaptar-se, não é? A uma realidade diferente daquela onde surgiu inicialmente. Mas, e de facto nós estamos aqui também reunidos numa altura em que estamos a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e isso é muito importante, aquilo que vocês referiram, ou seja, estamos ligados, os 3 continentes ligados na mesma hora, não é? Através das novas tecnologias, nos permite falar a mesma língua e compreendermos uns aos outros, não é? É de facto um enorme privilégio, como disse o João, e eu também concordo. Pronto, e agora vamos para a segunda parte da mesa, não é? E eu aproveitava, estávamos aqui a falar com o João e perguntava-lhe quanto aos como, não é? O como do escrever português hoje aponta-me ou remete-me para os hábitos, para os lugares e para o tempo da escrita. E eu gostava de deixar esta pergunta: será que ainda é válida aquela tradição da imagem do escritor solitário a escrever no silêncio do seu escritório? Ainda há pouco tempo o Mia Couto e o Água Lusa corromperam um bocadinho esta ideia, porque escreveram um livro a 2 mãos, não é? E dizem eles, o Turista Acidental, e disseram eles na altura que foi uma escrita num divertido convívio, não é? Então, eu gostava de saber como é que vocês sentem isto. Será que ainda são os escritores solitários que se levantam às 4 da manhã no silêncio da casa ou escrevem numa esplanada? Como é que é? Olha, eu falo por mim porque a minha experiência de escrita é muito provavelmente ao contrário da Virgília e do Itamar, é muitíssimo recente, porque eu comecei a escrever com 43 anos. Eu nunca tinha escrito nada de ficção. Eu costumo dizer que as últimas linhas de ficção que escrevi foi na escola primária, que aqui em Portugal corresponde, portanto, aos primeiros anos, dos 6 aos 9 anos. Portanto, a minha experiência de escrita é muitíssimo recente. E talvez por causa disso, nestes 8, 9 anos que eu levo de escrita, eu já experimentei, se quiser, modalidades diferentes. Bom, o primeiro constrangimento, se quiser, é o facto de eu ser pai de 3 filhos e, portanto, pequenos,
E isso obrigou-me logo, sobretudo nos primeiros 2 livros, a ter de escrever com 3 crianças ao lado, não é? Portanto, com constantes interrupções e e isso provavelmente deu-me uma capacidade de certa forma, de me abstrair um bocadinho do que está à volta quando estou a escrever, de fazer interrupções, mas de facto há aqueles momentos em que nós temos, ou falo por mim, naturalmente, em que temos a necessidade de nos isolar. Eu neste momento vivo em Lisboa, mas durante 19 anos vivi no norte do país, numa zona rural, numa aldeia, portanto eu vivia praticamente no meio do nada, e lembro-me que aproveitava, sobretudo ao longo da escrita do segundo romance, que eu me levantava às 3 da manhã e fazia isso dias seguidos, ia fazer um café, acendia a lareira, porque é uma zona muito, muito fria de Portugal, Trás-os-Montes, e ficava a escrever das 3 às 7 da manhã. Portanto, eu, de certa forma, ia intercalando o período de maior turbulência com as crianças, com esse sossego e essa paz da madrugada e desse isolamento. Portanto, eu acho que consigo escrever em diferentes cenários, e hoje, neste momento, posso lhe dizer que consigo escrever porque eu escrevo sempre no sofá, isso é que é a única coisa que é garantida, com o computador no braço do sofá, e consigo escrever com a televisão acesa, com pessoas ao meu lado, interromper a escrita para conversar. Portanto, acho que adquiri um andamento que se deve muito, porque eu tenho outra profissão, portanto eu tenho que aproveitar e gerir muito o meu espaço e o meu tempo. É porque a escrita é também um espaço para onde se vai, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que sobretudo aquilo que eu sinto é que quando estou a escrever, o momento em que estou a escrever uma frase, pode o mundo estar ao meu lado a ruir, que eu estou de tal forma absorto e concentrado nessa frase que eu consigo desligar-me do resto, não é? E portanto, comigo funciona assim. Exato. É um bocadinho também aquilo que se passa com os leitores, não é? Quando nos envolvemos num livro, acabamos por nos aliarmos de tudo o que está à nossa volta, não é? Muito interessante essa perspectiva. Virgília, como é que é consigo? Que espaço é esse de escrita? Bom, acho que a minha experiência hoje em dia tende a ser um bocado híbrida, mas eu recordo que quando comecei era como a Conceição estava a dizer, que acontece com o leitor, que ele mergulha e perde-se ali no livro, no mundo das páginas que está a ler. E é tão bom quando isso acontece. Sim, sem dúvidas. Eu acho que era isso que acontecia. Eu fui descobrindo que também gostava de criar mundos e na altura pedia emprestado a máquina de datilografar do meu pai e era capaz de ficar fechada num quarto sozinha, de manhã até à noite. Passei muito tempo assim a escrever sozinha. Ultimamente também a escrita acho que acaba por ser esse exercício muito solitário, muito absorvente. Quando estamos concentrados, estamos ali e perdemos nesse mundo, mas eu acho também que a escrita resulta também da experiência do nosso viver, de sair e de interagir com os outros. Então, ultimamente até fiz um exercício com alguns colegas escritores e amigos de criar textos de forma coletiva e achei bastante interessante, sentados numa sala e a contribuir com ideias para fazer um único texto. Eu acho que é uma forma também bastante interessante de escrever. E principalmente, sim, de ter a experiência, porque de sair, tenho que sempre que me lembrar, tenho que sair para poder viver, para alimentar a própria escrita. Então, isso também faz parte do exercício. E escreve à noite, de manhã, é indiferente a hora do dia? É indiferente, mas como
ainda os não outros posso. afazeres. Sim, queria viver só da escrita, mas ainda não é possível, então tenho que dividir com os outros afazeres e normalmente escrevo de noite, depois ao final do dia, um Exato, pouco mais relaxada, ou aos fins de semana. exatamente. E Tamar, e o teu tempo e lugar de escrita, qual é? Conceição, eu estava aqui escutando o João e a Virgília e me encontrei um pouco nas apresentações, né, nas formas como eles escrevem. E senti inveja do João porque ele consegue, em meio à vida familiar, né, aquele pequenos caos do cotidiano, ainda assim escrever. Eu ainda sou, se formos pensar, né, talvez um autor à moda antiga, que prefere se isolar no quarto, né, se isolar em qualquer lugar para se conectar com a história. Então não pode ter telefone, não pode ter distração, né? O computador tem que estar sem internet, só os dicionários das coisas que precisam estar ao lado, mas eu preciso estar dedicado. Da mesma forma é a leitura, né? Com a leitura é do mesmo jeito. Eu preciso estar muito atento àquilo, ao que está acontecendo. Mas eu admiro o João, gostaria, João, eu acho que se eu tivesse esse seu método, talvez eu já estivesse com mais livros publicados, porque a gente fica aguardando o momento ideal, o tempo certo, né? E esse tempo, muitas vezes, somos nós que fazemos. Acho que o João mostrou muito bem isso. E assim como a Virgília, eu também não vivo de literatura, então eu trabalho durante o dia, né? E é um trabalho... Não é? Penso que o João também não vive da literatura. O João também, sim, Pois, sim. Somos autores do nosso tempo, né? São poucos, ainda mais que escrevem língua portuguesa, pouquíssimos que vivem de literatura, né? Se a gente for olhar mesmo. E assim como a Virgília, eu também dedico a noite, os fins de semana para escrever, né? Mas eu tenho algo bom, porque eu sou muito disciplinado. Então, eu trabalho o dia todo, chego em casa no fim da tarde, tomo um banho, faço uma refeição e me isolo para escrever. Mas essa rotina tem que ser diária. Quando eu estou num projeto de escrita, ela tem que se repetir todos os dias. Eu não posso deixar nada pela metade, porque aí eu perco o fio da meada. E isso também é bom, né? Ter essa disciplina para escrever. Por isso que eu fiquei muito interessado na forma como a Virgília e o João Pinto escrevem. É algo, Conceição, que eu sempre ando pesquisando, né? Eu vou para as entrevistas antigas. Esse modo de escrever que o Itamar está a referir é um bocadinho a José Saramago. José Saramago era assim, escrevia diariamente, numa rotina, tinha uma rotina. Não é? Há outro escritor aqui em Moçambique também, que também escreve todos os dias, às 4 da manhã, levanta-se, acorda para escrever. Portanto, tem uma rotina também, é muito interessante. Tem que ter uma rotina. E é interessante porque, por exemplo, o João, que lançou Os Loucos da Rua Mazul, e por conta do Prêmio Leia, e teve toda uma repercussão. Aí a gente aprende também que temos um ofício, entre aspas, de escritor público, né? Porque a gente tem que ir aos festivais, aos encontros, e tudo isso, para quem já tem o tempo reduzido, toma tempo também. Eu estou experimentando isso nos 2 últimos anos e tentando ainda encontrar aquela paz, né, aquele tempo que me permitiu escrever de uma maneira mais dedicada, porque agora entra também os conflitos. E sobre isso, Conceição, eu descobri, por exemplo, que o Saramago dedicava 3 meses do ano para participar de lançamentos, de feiras, e o resto do ano era para escrever. Acho que a gente precisa dessa disciplina também, né? Estabelecer essa disciplina.
Eu na apresentação que fiz, peço desculpa, esqueci-me de mostrar a capa do livro do Itamar, o Torto Arado, pelo menos na edição portuguesa, não é? Que saiu. E aproveitava estarmos a conversar, a estar consigo, para passar para o segundo tema da conversa, que é porque é que escrevem, não é? Como é que surgem as histórias? São fruto de um pensamento estruturado, de uma pesquisa apurada? Ou surgem um pouco por acaso, ou em sonhos, e depois são estruturados e trabalhados? É uma necessidade, é um impulso? Eu sei, por exemplo, que o Itamar, a história do Torto do Arado, surgiu-lhe ainda na adolescência, não é? Sim, surgiu na adolescência, mas era muito... É aquilo que a literatura provoca, né? Eu tinha sido provocado por muitos autores que escreveram em língua portuguesa, e eu pensei a trama dessa história nesse momento, e cheguei a escrever 80 páginas numa máquina de escrever, Virgília. Também, nesse tempo, os computadores não estavam tão popularizados por aqui, mas escrevi numa máquina de escrever. E, ainda bem, essas páginas se perderam, porque não deveriam valer muita coisa, né? Com 16 anos, você escrever... se perderam, e eu me obriguei a contar essa história mais tarde, né? Claro, fui alimentando ela foi ganhando densidade com minha vida, né? Com minha experiência de vida, com as pessoas que eu encontrei, com as leituras que eu fiz ao longo do tempo. Então, essa história foi crescendo. Mas por que escrever? Há toda uma experiência rural no seu livro, não é? Que foi vivida por si ou foi só testemunhada? Foi testemunhada por mim. Testemunhada porque eu trabalho já há mais de 15 anos entre camponeses. Então, é algo que faz parte do meu cotidiano, né? Faz parte da minha vida. E um verdadeiro aprendizado também. E uma sorte, porque eu sinto falta, Conceição, na literatura brasileira, né, contemporânea, de histórias que tratem dessas regiões do país, né, que tratem do campo. E o que a gente sempre escreve... é a nossa pergunta, não é, Itamar? Ou seja, a necessidade de contar essas histórias. É uma necessidade porque... A Toni Morrison que disse isso, né? Se você procurou por um livro e não encontrou, escreva esse livro. Eu acho que a gente escreve por isso, porque a vida não basta, né? Então, primeiro que somos humanos, antes de mais nada. Então, a necessidade de comunicação nos atravessa há milênios. Eu costumo dizer que as inscrições rupestres é o primeiro registro dos romances, né? Dos romances escritos por homens e mulheres. E isso é muito interessante, porque essa necessidade de comunicar a experiência humana é algo que nos atravessa desde sempre. E a literatura é uma das... para onde desemboca essa vontade, né? Para onde desemboca essa necessidade de se comunicar. Então, escrevo por isso, porque a minha vida não basta, para ser mais exato, né? Eu preciso viver outras vidas, preciso viver outras histórias. Acho que por isso. É um bocadinho, costumo dizer aos meus estudantes, sou professora aqui, leitora do Camões e professora aqui na Universidade de Eduardo Mondlane, mas costumo muitas vezes dizer aos meus estudantes que a leitura, ou lermos literatura, é aquilo que nos permite sair de nós próprios e podermos experimentar ser outras pessoas e viver noutro tempo e noutro espaço, não é? E, portanto, essa necessidade é uma necessidade do escritor, mas também é uma necessidade do leitor, não é? Nós lemos porque precisamos de conhecer essas histórias, não é? Lemos Como é que é, João? Olha, eu, como disse, eu comecei esta aventura muito, muito tarde. Eu nunca tive nenhuma expectativa de vir a escrever um livro. Aliás, quando comecei a escrever o Perguntem a Sara Gross, eu lembro-me de ter festejado, ter conseguido escrever a primeira página, porque
como imagina, eu não escrevia contos na adolescência, as poesias, nada. Portanto, era um percurso literário, enquanto escritor, completamente desértico. Mas era um leitor assíduo, com certeza, sim, não é? Sim. Isso desde muito, muito cedo. E, além disso, era assíduo e criativo. Eu Exato. sempre me senti muito criativo e não tínhamos dúvidas que a leitura também é um ato criativo, não é? Aliás, porque os autores não nos oferecem tudo. E, portanto, mas de qualquer maneira, como disse, foi uma experiência muito, muito tardia. E, naturalmente, eu não imaginava o que iria acontecer. E é muito aquilo, e provavelmente eu acredito que todos ou grande parte dos romancistas o digam, e foi uma coisa que o Itamar referiu e com a qual eu concordo perfeitamente, é que nós, quando estamos a escrever um romance, nós estamos a viver duas vidas em simultâneo. A nossa, a corriqueira, de todos os dias, a dos nossos trabalhos, dos nossos filhos, as nossas ocupações que tínhamos antes de começar a escrever, e depois a vida do romance, que é uma coisa que nós sentimos de uma forma tão intensa e tão permanente, que nos acompanha até naqueles momentos mais corriqueiros. Eu lembro da primeira vez, é curioso, a primeira vez que eu reparei nisso foi quando estava na bicha de uma farmácia, à espera de ser atendido. E estive lá, e eu detesto essas, aliás, como imagino que toda a gente, estar tanto tempo à espera em pé, e eu lembro-me que passou muito tempo e eu reparei que o tempo tinha passado como um fugaz. Não me custou, foi uma coisa... Porquê? Precisamente porque eu não estava ali, eu estava a algures no meu romance, e portanto eu acho que quem experimenta viver duas vidas em simultâneo, depois muito dificilmente se sente disposto e capaz a prescindir de uma delas e passar a viver só uma. É essa a grande fatalidade dos romancistas, que depois se tornam mais exigentes também por causa disso. Eu não, há bocado falava do planeamento, eu não planeio o que escrevo. Aliás, a minha sempre foi um bocadinho alguma dificuldade que senti em distinguir o ato de escrever e o ato de ler. Da mesma maneira que eu digo que a experiência da leitura é uma experiência criativa, a experiência da escrita também é uma experiência de expectativa, um pouco como um leitor, porque eu, quando começo um capítulo, raramente sei o que vou escrever. Normalmente sei um ponto de chegada do romance, mas eu não parto completamente à aventura. Aliás, eu tenho alguns exemplos, mesmo nos Loucos da Rua Mazur, que é um exemplo que eu dou muitas vezes, é que num dos capítulos iniciais em que dois jovens entram numa igreja e descobrem um morto no presbitério, esse morto está lá e eu não faço a mínima ideia quem é esse morto. E durante uma série de capítulos eu vivi com a angústia, porque isso também cria uma angústia, como calcula, de resolver, de saber, de descobrir uma razão para estar ali uma pessoa morta na igreja. Portanto, e isso acontece muitas vezes ao longo da escrita. É a maneira que eu tenho de me entusiasmar com a escrita, é não fazer ideia do que vem a seguir. Mas, João, isso é muito interessante o que está a dizer, porque para além da escrita ser um espaço, como há bocadinho estávamos a referir, parece que a própria história é uma entidade que se vai revelando ao próprio escritor. No caso, aquilo que está a dizer, não é? Eu aproveito, entretanto, para mostrar a capa dos Loucos da Rua Mazur, que há bocadinho me esqueci. Mas é isso, não é? Ou seja, parece que a história é uma não sei se é uma entidade, se vai revelando também ao escritor, não é? Nesse caso. Sim, mas veja, há casos há autores que optam por estratégias completamente diferentes. Que têm os post-its colados nas paredes com o que vai acontecer no capítulo tal, se a personagem tem bigode ou tem óculos, para não se esquecerem, para não caírem em contradições. Portanto, têm as coisas muito planificadas e é uma maneira de chegar lá à história. A única maneira que eu me sinto capaz de vencer, às vezes, um bocadinho aquela disciplina do romance, que eu também sou muito disciplinado a escrever, porque eu escrevo realmente todos os dias também, e muitas vezes acontece-me começar a escrever e a última coisa que me apetece é precisamente começar a escrever,
rapidamente ganho o prazer pela escrita, mas o arranque muitas vezes, sobretudo o arranque de um capítulo, lá está, talvez por não saber o que vai escrever nas próximas páginas, talvez isso ajude e dificulte, ajude a explicar isso, portanto dificultando um bocadinho. Mas de qualquer maneira são abordagens diferentes, mas eu realmente já conheci outros escritores que precisam de ter as coisas já sabidas e depois vão compondo a história por ali fora até chegar ao seu epílogo. Sim, muitas vezes em cursos de escrita criativa também se dá se sugere que as pessoas tracem uma estrutura, não é? Para não se perderem, mas bom, depois cada um tem que encontrar o seu caminho, verdadeiramente é isso, não é? Exatamente. Então, Virgínia, como é que é consigo? Virgília, como é que é consigo? Escreve porquê? Como é que surgem as suas histórias? Eu acho que é um pouco como esteve a dizer o Itamar e o João. Eu acho que também me vi um pouco na experiência de ambos. O Itamar falou da influência que teve de alguns leitores e que depois o fizeram trilhar por este caminho. E eu acho que também, acho que acabou por ser isso. Eu ia lendo os livros e, de facto, como referi, eu também queria criar e estar em outros mundos. Acho que falaram em viver duas vidas. O escritor, quando está, tem o privilégio de não só viver a vida dele, mas todas as outras que vai criando. Então, acho que acontece isso comigo também. Eu gosto de ter outros mundos para viver. Gosto de poder dar uma cor diferente a este mesmo mundo em que estamos, então, e isso faz-me feliz. Eu escrevo porque, de facto, sinto-me feliz quando estou nesse processo. Mas as histórias surgem ou planeia, ou um bocadinho como faz o João, à medida que vai escrevendo vão-lhe surgindo alguns traços, alguns acontecimentos, algum traço de personagem, como é que faz? Depende. Às vezes a ideia surge, por exemplo, de uma pergunta ou de um tópico, e outras vezes a inspiração vem do nada, até de sonhos, ou, por exemplo, durante o curso de Direito eu gostava muito da disciplina de Direito Criminal e em volta àquele mundo quis fazer a história do... Sim. O inspetor vem daí. Mas, por exemplo, o primeiro livro, Romeu e Xingon, de a Julieta Machangane, surgiu de uma conversa, acho que de algo que eu ouvi, estava com a minha mãe, e eu via muito o termo xingondo, e eu nem sabia o que era. E perguntei à minha mãe, mas o que é que significa xingondo? Por que é que algumas pessoas chamam as outras de xingondo? E ela explicou-me que era um termo algo pejorativo para referir-se a pessoas da região norte, centro do país. E a origem não é bem essa, acho que referiam-se aos guerreiros, mas pronto, eu ao ouvir essa explicação, eu disse para ela, bom, eu quero escrever uma história em que o Romeu vai ser Xingon e a Julieta Machangane, e a história surgiu assim. Então, depende. E como o Itamar estava a dizer, acho que é algo que já vem connosco desde os primórdios dos tempos. Os nossos ancestrais certamente contavam histórias para gerações mais jovens, ou até mesmo como forma de entretenimento. Então, parece-me que é algo que as pessoas têm. Temos esta tradição da literatura oral, que depois também torna-se em literatura escrita para deixar isso gravado. Temos essa necessidade de comunicar e parece que todos nós temos então algo para dizer. E temos esse história. Temos esse gosto pela história, ser escritor ou ser leitor, mesmo usando outras linguagens, não é? Penso que os pintores também, quando pintam, ou um fotógrafo, quando fotografa, também conta uma história, ou tenta contar uma história. Portanto, eu acho que a história aqui é um bocadinho o fator, não é, que nos move a todos, não é? Escritores e leitores, é muito importante. Mas queria aproveitar, já que estou a falar consigo,
Virgília, já agora coloco-lhe a última questão do nosso tema da mesa, que é para quem escrevem, ou seja, também há o mito de que o escritor tem um leitor ideal na sua cabeça, não é? Que quando escreve é com esse leitor que ele idealiza e que dialoga quando escreve. Será mesmo assim? Não sei, eu acho que eu ia para responder sobre para quem escreve, eu acho que se calhar ia pensar sobre o que escrevo, porque eu acho que no início comecei mais a escrever para mim e para refletir sobre alguns temas e para criar histórias que me dissessem algo, mas obviamente o escritor depois quer comunicar com o outro e quer saber se de facto o que escreveu tem a capacidade também de inspirar ou de alguma forma de tocar o leitor da mesma forma em que ele próprio se sentiu inspirado. Então eu acho que eu diria que, por exemplo, pensando sobre o que escrevo, eu escrevo para os jovens românticos que estão aí fora, para os adultos que se sentem confusos, perturbados. Escrevo para os que se sentem alienígenas ou extraterrestres, para as pessoas que se sentem discriminadas. Eu acho que a minha resposta é mesmo com base naquilo que tenho escrito. Então é para estas pessoas também que eu escrevo. É uma companhia à escrita também, não é? Ou seja, para o leitor, exatamente, uma companhia, pelo menos durante algum tempo, não é? É muito importante esse papel que o livro tem, muitas vezes para o próprio leitor não se perder nos meandros da sua própria vida, não é? Exatamente. E ver experiências que estão retratadas nas páginas de um livro, que muitas vezes correspondem a experiências ou sentimentos que nós próprios, que o leitor também tem, eu acho que é muito bom, não é? Ajuda a fazer uma espécie de catarse e a sentir-nos acompanhados. E nós também não nos sentimos sozinhos neste processo. Exato. Isso que eu queria acrescentar. E Tamar, como é que é? Para quem é que escreve? Esse é o grande barato. Eu não sei se essa expressão é comum na língua portuguesa, mas é bom falar aqui, porque isso mostra também as nossas diferenças, né? Que não há uma única língua portuguesa, há muitas, né? Dependendo de onde seja falado, o Brasil mesmo, uma região continental, há muitas línguas sendo faladas, né? Que tem como base a língua portuguesa. Mas o grande barato de escrever, e aí eu traduziria como o grande prazer e mistério ao mesmo tempo de escrever, é não saber quem irá ler essa história, né? Quem irá encontrar essa história. Mas você sabe que essa história pode encontrar pessoas. Então, quando escrevemos, acho difícil escrever para si mesmo. A gente escreve para expressar algo, para comunicar algo, mas a gente não sabe a quem, às vezes, né? A gente não sabe quem vai pregar seu livro, quem vai ler, quem vai ser tocado por ele ou que não vai gostar, né? A gente não tem essa dimensão, e eu acho que isso é o maior barato. Mas eu penso, Conceição, que enquanto escrevo, né, que certamente o leitor que encontrará e que se identificará com aquela história são leitores que compartilham sentimentos muito humanos comigo, né? Temos isso em comum. Então, pode ser inúmeras coisas, né? O sentido da liberdade, as questões filosóficas do ser humano, né? Por que estamos aqui? Para quê, né? Para onde vamos? Acho que, no fundo, a gente está compartilhando ali, sabendo que aquela história vai encontrar pessoas que tenham essas expectativas, né? Porque a gente lê também porque se desafia. A gente se desafia a encontrar o novo, a experimentar o novo, a viver vidas novas, né? Histórias novas. Eu sempre digo que é aquilo que você disse, Conceição, que quando a gente pega um livro para ler, a gente faz um pacto ali com o autor e com as personagens, que durante um tempo viveremos aquelas vidas.
E seremos eles, né? A gente se torna o outro, pelo menos no período da leitura, porque na literatura a gente acessa o pensamento das personagens, a gente tem contato com a subjetividade das personagens, um contato muito íntimo e ao mesmo tempo solitário, e ao mesmo tempo que compartilha coletivo, porque compartilha sentimentos humanos. Então, eu não tenho a dimensão do leitor que irá encontrar. Só para você ter uma ideia, falando do último livro, de Torturado, enquanto escrevia, eu imaginava, não, isso aqui, eu estou desnudando uma realidade para as pessoas que estão à minha volta. E o livro foi publicado antes em Portugal. E eu fiquei muito apreensivo, né, antes de ter contato com os leitores lá, se eles compreenderiam aquela história. E o que os leitores de Portugal me disseram, quando estive com eles e depois, é que aquela história fala de coisas comuns, né, a todos. E por aí vai, ou seja, eu não tinha dimensão de quem leria, nem que seria muito lido. E isso faz parte, esse é o grande barato. A gente escreve, mas não sabe quem vai encontrar. Não, imagina, não sabemos muito bem, como dizia há bocadinho o João, também não sabem muito bem que cores ou que colorido é que o próprio leitor vai dar à história, como é que vai imaginar as personagens, por exemplo, não é? Como é que aquela... Porque o leitor, digamos que é também uma espécie de um construtor da história, não é? A história não existe sem o leitor. O escritor pode escrever, mas o leitor tem de facto um papel muito importante. Um papel ativo. João, como é que é? As histórias do João, ou as narrativas do João, abordam um tema extraordinariamente difícil, não é? Muito, muito difícil, é muito duro ler estes livros e ler estas histórias passadas numa época como as perguntas que eu há bocadinho roubei do inspetor da Virgília, não é? Que é como é que foi possível, não é? Como é que foi possível a humanidade descer tão baixo e chegar àquele ponto? Mas quando o João está a escrever estas histórias, não é? Tem um leitor na cabeça? Pensa no leitor? Ou... Vamos lá. Eu não consigo idealizar um leitor alvo, um tipo de leitor, porque, como diz o Itamar, é absolutamente impossível nós conseguirmos imaginar quem é que nos vai ler. E depois tem outra coisa. Olha, é um bocadinho, eu há bocado disse, logo no início, disse que tinha ido assistir à apresentação do livro do Itamar em Lisboa. É uma coisa que eu faço muitíssimo pouco, porque eu não gosto de conhecer os outros escritores, os escritores que leio. Gosto mais de me desligar da imagem do escritor e gosto de me concentrar exclusivamente no livro, sem o fantasma do escritor conhecido, que tem as suas opiniões, que eu conheço. Bom, e é um pouco assim que funciona na escrita também. Eu, quando escrevo, é absolutamente impossível eu estar a pensar em quem me vai ler, porque nós estamos realmente com os 5 sentidos colocados em torno daquilo que estamos a escrever e, portanto, muito difícil seria se nós estivéssemos a imaginar quem é que poderá ler o nosso livro e que apreciação é que vai fazer do nosso livro. Agora, há uma coisa que é verdade, e isso acho que é comum a todos, é que muitas vezes é que nós fazemos também o papel de leitor, naturalmente, enquanto estamos a escrever. E muitas vezes, e provavelmente à medida até que o romance vai avançando, que nós nos tornamos mais íntimos com aquilo que estamos a escrever, nós, em vez de nos aproximarmos da figura do leitor, se calhar vamos desligando um bocadinho, por causa da intimidade que nós estabelecemos com a história, e portanto aquilo é algo tão próximo e tão íntimo que nós às vezes nos podemos esquecer que quem está a ler aquilo não detém os dados que nós temos, naturalmente, porque estamos se calhar há 1 ou 2 anos a trabalhar na mesma história, com as mesmas ideias, e temos que ter naturalmente essa preocupação de tornar as coisas legíveis por quem não tem essa intimidade com a narrativa.
De resto, é a única preocupação que eu tenho. Agora, é evidente que eu escrevo para ser lido, eu escrevo porque há leitores, publico sobretudo porque espero ser lido. Agora, consigo-me esquecer muito facilmente de que alguém irá ler aquele livro, e quando me lembro é precisamente para fazer esse tipo de acertos, para de certa forma, a minha editora, que é a editora em Portugal do Itamar, também a Maria do Rosário Pedreira, dizia a certa altura que que os romancistas deviam, se não fossem um bocadinho escravos da pressa e dessa ansiedade que também é natural de ver o romance publicado e terminado, devíamos, se calhar, parar o romance a meio, esperar um ano e regressar ao romance e lê-lo de novo, porque aí, se calhar, provavelmente conseguiríamos aproximar-nos mais da experiência do leitor, não tanto do escritor. E é essa a minha relação com o leitor, basicamente funciona um bocadinho assim. Deixa-me só colocar uma questão que a Virgília há bocadinho referiu, que as histórias surgem-lhe, no caso dela, este inspetor, lhe surgiu a propósito de uma disciplina com que ela trabalhou. O Itamar, digamos que a história lhe surgiu porque presenciou, não é, digamos assim, toda uma realidade que o levou a querer contar aquela história ou aquelas histórias. No caso do João, como é que o escritor se cruza com esta história do século passado, da Segunda Guerra Mundial, da invasão nazi, toda aquela barbárie? Como é que isto aconteceu? Como é que aconteceu este cruzamento, João? Olha, porque o cruzamento não foi com o escritor. O cruzamento foi 20 anos antes do escritor aparecer. Eu, durante 20 anos, andei a fazer investigação sobre o Holocausto, fiz algumas ações promovidas pelo Conselho da Europa mesmo em Auschwitz. Eu estive praticamente a viver dentro do campo matriz de Auschwitz I, e, portanto, estive a fazer investigação com uma série de investigadores locais, polacos, do Centro de Pesquisa do Museu. Portanto, foi uma coisa que se arrastou ao longo de se calhar, mais de 20 anos. Portanto, numa altura em que eu não sonhava que iria escrever um livro. Portanto, é o que eu costumo dizer. Há muitos autores que chegam, por exemplo, a Auschwitz ou às questões do Holocausto ou da perseguição dos judeus da Europa, e por causa da escrita. No meu caso foi precisamente o contrário. Foi o Holocausto e foi a perseguição aos judeus e foi o extermínio e o indizível do Holocausto que me levou à escrita. Portanto, aqui o processo foi ao contrário. Mas é um tema recorrente, não é? Começou com ele... É um tema recorrente por uma razão, não tanto do Holocausto, porque se formos ver, o único livro que eu escrevi sobre o Holocausto é o primeiro, Perguntei o Sara Gross, e mesmo assim só na terceira parte do romance é que entro em Auschwitz, por assim dizer. Os outros livros têm, sim, como pano de fundo a perseguição aos judeus na Europa, mas num caso os perpetradores foram os próprios polacos, no outro vamos para as leis raciais de Itália de Mussolini. E, portanto, agora, o que me interessa a mim, sobretudo, é escrever num período de absurdo. E eu acho que o período da guerra, porque eu acho que a paz esconde muita coisa. É muito boa, mas esconde muita coisa. E num período de guerra, num período de grande conflito, como a Europa viveu, eu acho que a Europa deixou cair a máscara. E ao deixar cair a máscara, revelou-nos aos outros, revelou-nos a nós próprios, e nós temos hoje imensos relatos de pessoas que cometeram ações absolutamente iníquas e execráveis e que eram pessoas tão parecidas connosco. Aliás, foi isso que me inquietou no meio disto tudo. E eu acho que no meio desse cenário de absurdo, nós encontramos a possibilidade de personagens complexas, mas que dizem muito sobre a natureza humana, mesmo aquela parte que não é normalmente revelada. E é isso que me fascina naquele período, muito mais do que propriamente o Holocausto. Sim, a experiência de vida, lá está, mais uma vez, o leitor tem a oportunidade também de reconhecer muitos desses traços atualmente, não é? Em que não vivemos uma história dessas, mas o ser humano tem aquilo que há de melhor e que há de pior, não é? Quer dizer,
E muitas vezes são as circunstâncias externas que determinam, com certeza, não é? E isso exatamente. é absolutamente extraordinário. E é tão extraordinário, ainda mais extraordinário, que vivemos numa época em que muitas vezes há a tendência para branquear um bocadinho aquilo que aconteceu, não é? Com certeza. E, portanto, acho que estes livros são realmente muito, muito importantes. O último livro, Um Tempo a Fingir, eu ainda não o li todo, confesso, ainda só o comprei a semana passada, mas já estou completamente presa a este romance. Gostaria de referir aos nossos ouvintes, espectadores, que os livros destes nossos escritores vão estar disponíveis na biblioteca do Centro Cultural, do Camões Centro Cultural aqui, que vocês poderão em qualquer momento vir requisitá-los, olhar para eles, lê-los. Vou pedir à Virgília que o favor de me arranjar um inspetor, porque nós não temos, mas estamos a chegar, infelizmente, ao fim do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a todos, não é? E de agradecer aos organizadores, ao Festival da Resiliência, que é, como todos sabemos, um festival de literatura, na sua 4ª edição, e gostaria de agradecer o facto de podermos ter estado aqui todos, não é? Gostava de um beijinho muito grande a todos, à Virgília, ao Itamar, ao João. Não sei se querem dizer alguma coisa antes de terminarmos. Eu quero cumprimentar a todos mais uma vez. João, muito bom revê-lo. Prazer, Conceição. Prazer, Virgília. Espero encontrá-las pessoalmente, assim que possível. Um destes dias. Também um grande abraço a todos. Itamar, a ver se apareces cá em Portugal de carne e osso, quando esta loucura passar. A Virgília também. Talvez um dia nos possamos encontrar os 4, olhos nos olhos, que certamente podíamos até estender a conversa. Em Moçambique. Em Moçambique, de preferência. Combinado. Quando acabar toda esta loucura em que nos vemos envolvidos, vamos certamente arranjar uma oportunidade para nos encontrarmos a todos aqui. Foi um prazer enorme conhecê-los, depois de já conhecer um bocadinho da obra de cada um, e até uma breve oportunidade. Aproveito também para agradecer ao Resiliência, que, como já disse no início, é um festival de literatura, que já vai na sua 4ª edição, organizado pela Cavalo do Mar Edições e pelo Camões Centro Cultural Português em Maputo, com os apoios da Broken Creative Agency e vice-versa Ideais, e em parceria com o Centro Cultural Brasil-Moçambique. A todos, muito obrigada, os que nos estiveram a ouvir e, sobretudo, aos escritores, um grande abraço. Muito obrigada por escreverem essas histórias maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigada.